Iscaloba Loba. Olá pessoas, eu sou o Schwarza e esse é o Lendas Sinistras. E hoje é dia de falar de fantasmas. E no primeiro Lendas Sinistras do ano, resolvi resgatar um assunto que há tempos eu não debati aqui com vocês. Fantasmas. Mais especificamente, os poltergeists. O que é esse fenômeno? O que a ciência tem a dizer dele? Bom, primeiramente, como se identifica um poltergeist? Poltergeist é a junção de termos em alemão polter, que significa barulho, ruído, e Geist, que quer dizer espírito, fantasma. Logo, poltergeist quer dizer literalmente espírito barulhento, ou, segundo a bruxa do 71 do Chaves, um espírito zombeteiro. Geralmente é atribuída a um espírito de criança ou adolescente, que age rápido, derrubando e movendo objetos, abrindo e fechando portas e janelas, e em casos mais graves, pode até chegar a derrubar pessoas. Há registros de casos bem estranhos envolvendo esse tipo de fenômeno, como o que aconteceu na década de 70, numa cidade do Rio de Janeiro. Uma família composta por um casal e duas filhas adolescentes começou a ser perturbada por acontecimentos estranhos, pancadas nas paredes, portas, janelas e no telhado, objetos que se moviam como se estivessem sendo puxados por mãos invisíveis. Objetos que sumiam do interior da casa e que reapareciam no quintal ou no telhado. Numa das vezes em que a polícia foi chamada, ao se distraírem durante uma conversa com os donos do imóvel, objetos deles, deixados na mesa da casa, como carteira e chaves do carro de polícia, sumiram, indo parar no telhado. Isso em questão de segundos. O delegado até então pensava que era uma brincadeira de algum vizinho desocupado. Não botava muita fé na história. Ocorria também pequenos incêndios em lençóis e roupas, e o fato mais estranho, pedaços de carne apareciam na panela de arroz, em pleno cozimento. As carnes brotavam do nada na panela de arroz. Bizarro, né? Infelizmente, essa misteriosa carne não foi recolhida para análise. Existem vídeos que alegam registrar a presença de poltergeists, porém, em sua grande maioria, os vídeos são gerados com o uso de técnicas elaboradas de efeitos especiais. Ou seja, são falsos. Mas eu encontrei alguns aqui bem interessantes. Nesse primeiro, o suposto espírito abre e fecha portas. Já nesse outro, ele abre a porta do armário e começa a arremessar coisas do interior dele, chegando a atingir um quadro. Mas e aí, devemos acreditar que isso é obra de algum espírito? A ciência tem algo a dizer sobre o fenômeno? Dei uma boa pesquisada e o que eu encontrei é que esse tipo de fenômeno passou a ser conhecido a partir do século XIX, em espetáculos de mágica na França, Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, o termo poltergeist se popularizou com base numa farsa ou espetáculo. Mas temos alguns casos que não têm explicação, casos onde não é encontrado nenhuma evidência de montagem ou truque. A parapsicologia tenta explicar alegando que o fenômeno é provocado de modo inconsciente por um vetor humano, na fase da puberdade, não importando o sexo. Assim, não há interferência externa ou sobre-humana, ou seja, fantasmas. O fenômeno seria uma espécie de condensação de forças emanadas pelo próprio indivíduo. Talvez um derrame de capacidade pouco conhecidas que ficam encerradas no subconsciente, provocado por retenção de energia reprimida ou mal canalizada. Ou seja, o poltergeist não seria a obra de um fantasma, e sim pelo poder da mente de uma pessoa. Outra explicação dada por alguns parapsicólogos é a que considera a ação de um ou mais agentes externos, aqui sim entre os fantasmas, que fazem uso dessa mesma energia, igualmente emitida sem consciência do emissor. Eles fazem isso para agir no plano material. Em outras palavras, o espírito se usa dessa energia emanada pela pessoa para poder fazer as coisas se moverem, etc. Depois de pesquisar muito, eu percebi que na verdade não existe um consenso entre os especialistas em poltergeist. Religiosos falam uma coisa, parapsicólogos falam outra, e tem os céticos que acreditam que tudo é uma farsa. Na minha opinião, eu não encontrei nenhuma prova incontestável de que os poltergeists são reais.
Um dos casos mais famosos desses fenômenos aconteceu em 1840, quando um fantasma de um vendedor parecia se manifestar na cozinha de um jovem casal, deixando as coisas que ele vendia sob a mesa do lugar. Quem fez esse relato foram as irmãs Maggie e Kate Fox, que eram famosas naquela época por supostamente ter contato com o mundo paranormal. Na época, isso trouxe fama e dinheiro para elas, aliás. Até que um dia, após muita pressão, elas admitiram que inventavam essas histórias que elas contavam por aí sobre fantasmas em troca de notoriedade. E é nesse ponto que eu quero chegar. Vivemos num mundo onde as pessoas fazem de tudo pela fama, seja para vender livros, para ganhar visualizações no YouTube, e para chegar nisso, muitos fazem uso da má fé e brincam com a esperança das pessoas de que seus entes queridos, já falecidos, possam se comunicar com eles. E movidos pela emoção e pela saudade, acabam caindo na ladainha dessas pessoas. Muitos reclamam do meu ceticismo, mas eu confesso que, na verdade, eu queria mesmo era chegar aqui e trazer um fato incontestável que provaria a existência de fantasmas. Mas até agora, não tenho como lhes trazer isso. Então prefiro abraçar a verdade do que me apoiar em algo que alimentaria uma falsa esperança. Mas enfim, no caso dos poltergeists, como eu disse, ainda não se tem uma prova final sobre a veracidade desse fenômeno. E ainda existe a possibilidade de ser algum tipo de energia emanada por uma pessoa que mora na tal casa assombrada e que faz mover os objetos. Uma coisa que eu li também que é interessante citar é que existe o infrassom, uma frequência de som inaudível para nossos ouvidos, mas que faz os objetos vibrarem e se moverem, sendo confundido muitas vezes com espíritos. Então é meio complicado, né? Mas uma coisa tem que ser dita. Nunca vi um vídeo mostrando algo flutuando ou fazendo qualquer movimento realmente incrível. Sempre é coisas sendo atiradas ou arrastadas. Algo que, convenhamos, não é difícil de se fazer com efeitos especiais. Mas finalizo esse vídeo admitindo que alguns casos são realmente bem estranhos. Não posso falar que seja obra de espíritos, mas é um tipo de coisa que ainda é cercada por muito mistério. Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram e, para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. Enfim, esse Lendas Sinistras vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. Lembrando que os Poligonautas têm um site que é o www.poligonautas.com. O site é recheado de informações para você que curte cultura pop. Enfim, meus amigos, vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!